Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico desse Brasil. E você deve estar estranhando, porque quem deveria estar iniciando esse episódio de hoje é o senhor meu marido, mas ele está hoje numa outra cadeira. Ele está na cadeira de entrevistado, ou seja, esse podcast está sendo diferenciado demais. E a minha missão aqui hoje é fazer perguntas das quais você faria, tentar tirar dele coisas valiosíssimas como o maior e melhor mentor do Brasil e do mundo para clínicas de estética e clínicas no geral. Mas antes eu quero dizer que todas as vezes que você curte, comenta e compartilha esse episódio, seja no YouTube, seja no Spotify, você está sendo anjo na vida de alguém, que é a nossa grande missão com o Vida Rica Podcast. Através de conteúdos, insights, a gente vai falar sobre negócios, sobre vida, sobre a vida que vale a pena ser vivida, inclusive. Através disso, você tem muito acesso a grandes mentes que passam por essa cadeira, que têm grandes resultados, e hoje eu tenho a honra de receber aquele que é o amor da minha vida, foi meu primeiro mentor, é a pessoa que eu mais admiro no mundo, é o maior especialista no Brasil quando o assunto é vendas para clínicas, agrega muito na vida de muita gente, então é uma honra para mim, um prazer imenso entrevistar você, meu anjo. Nossa, meu maior anjo. Que isso, tô até arrepiada. Tá nervoso? Com essa apresentação, agora a minha responsabilidade aumentou 10 vezes. Eu tô aqui, ó, o que eu pergunto, porque eu já sei tudo sobre esse homem, mas o que eu quero, eu tenho que fazer aqui, ó, os dois papéis, entendeu? Aquele que eu tenho que me segurar, porque eu estou te admirando aqui, olhando pra você e tudo mais. Enquanto você introduzia, eu refletia acerca da existência de Deus, sabia? Ah, ele vai começar. Porque não é possível que Deus não exista tendo criado essa perfeição aí. Ele me falou isso hoje, entrando no elevador, 12:30, mais ou menos. E é verdade. Pra vocês entenderem que ele não tá forçando a onda, ele fala mesmo. Depois que eu casei com você, eu nunca mais duvidei da existência de Deus, sabia? Uhum. Porque não é possível que seja outra coisa. Ai, meu Deus, como será esse podcast? Ai, não sei. Vamos começar? Vamos lá. Posso perguntar de todos os assuntos? Pode. Só não sei, a gente não sabe se eles vão gostar da resposta, né? Posso Muito ser bom. sincero? É papo de adulto ou é pra Eu quero saber se polidez e tal? Papo de adulto. Papo de adulto? É, Tá. eu acho que uma das coisas mais valiosas que a gente pode ter na vida é um amigo sincero, uma pessoa que se preocupa mais com o seu bem do que de ser agradável, de querer te agradar, de querer ser legal com você. E nem sempre as coisas que a gente precisa ouvir são aquelas que a gente gostaria. Eu tô nervosa, gente. São aquelas que a gente gostaria de ouvir. A gente sabe que a verdade, ela machuca às vezes, ela traz Dói. uma dor momentânea, mas ela raramente traumatiza. Já a mentira, ela é confortante, ela é consoladora, mas quando ela é descoberta, ela é traumatizante. Ela deixa marcas, ela é lembrada o tempo todo. Ou seja, se normalmente a pessoa não quer alguém sincero falando, é muito bom não me perguntar. E eu vou começar justamente aí, porque eu quero fogo nesse parquinho. Quem te conhece há algum tempo, cliente, aluna, seguidora, alguém que já ouviu, te conhece há 5, 6 anos atrás, que foi quando você adentrou nesse mercado todo, conhece uma versão do Everton que sempre foi essa, de falar a verdade, mesmo que doa, porque eu prefiro que a verdade te doa e você mude de vida com ela, do que eu minta pra você e você continue na merda, literalmente do que eu seja isso. mais um mentindo pra você, porque as pessoas mentem pra você o tempo todo. E eu sei disso, muitas pessoas sabem disso, muitas mentoradas sabem disso, que o teu posicionamento sempre muito direto, objetivo, falando a verdade, sendo sincero, sempre foi porque você queria que essas pessoas tivessem algo que elas nunca tinham conquistado na vida. Seja um negócio de sucesso, seja mais autoestima, seja estarem bem emocionalmente, financeiramente e tudo mais. Mas a gente sabe também que tem gente que gosta de ser enganado. Que infelizmente gosta do outro lado, que é o tô na merda, mas tô feliz, sabe assim? Sim. E há uns anos atrás... Aquela falsa sensação de felicidade. Exatamente. Hoje um pouco menos,
mais um tempinho atrás, você tinha uma postura no Instagram que era de levantar assuntos dos quais as pessoas não queriam falar ou não gostavam da forma que você falava, que eram um pouco polêmicos. Eu quero trazer a sua A versão visão. polêmica ou a visão... A sua visão sobre isso. Quando você trazia o jaleco, o pipoqueiro, o vendedor de colchão, fazer curso e não ter dinheiro na conta, tudo isso que pra gente que era profissional, que estava acostumada com isso, era, meu Deus, o que ele tá falando. Tá. Eu sei o que tá por trás disso, mas eu quero tirar de você. Perfeito. Conta pra gente. Bom, eu sempre fui uma pessoa que trabalhou com os braços ao longo da vida. Pouco pensante, vamos dizer assim. Eu vim da família que precisava do dinheiro ao invés do conhecimento em casa, né? Então, minha família nunca priorizou conhecimento. Logo, a gente vivia, né? Então, trabalhava braçal, sempre fiz trabalhos braçais, vender coisas na rua, enfim. Aos 18 anos, isso muda, porque eu descubro aos 17 que precisa fazer vestibular para fazer faculdade. E eu preciso fazer faculdade, porque eu viro para minha mãe e falo, mãe, quero ser rico, o que precisa fazer para ser rico? Porque nessa época eu entendia que todos os problemas da minha vida eram por causa de dinheiro. Então eu pensei, se eu tiver dinheiro, acabou o problema, quero ser rico. Meus amigos falavam, eu quero ser engenheiro, eu quero ser policial, eu quero ser não sei o que. Eu falei, bom, eu quero ser rico, porque de forma prática e objetiva isso resolveria os meus problemas. Então, minha mãe pergunta para ela, mãe, o que eu preciso fazer para ser rico? Ela diz, olha, meu filho, você precisa estudar. Minha mãe ela é diarista, ela estudou até a 4ª série, então ela atribuía o crescimento, o sucesso que ela não teve, talvez ao estudo que ela não conseguiu concluir. E ela me orientou a isso. E eu, que sempre trabalhei braçal, descobri que eu precisava fazer alguma coisa intelectual, que era estudar. Eu ia para a escola comer merenda. Essa era a realidade, né? Então, sempre fui muito bonzinho, nunca fui um aluno bagunceiro, nunca fui um aluno que era briguento. Então, eu me relacionava bem com os professores. Sempre era interessado em querer aprender alguma coisa. Muitas vezes não era o que ele estava querendo passar no quadro. Sim. Mas era muito mais tipo, como que vive assim? Como que faz essas coisas? E aí, quando eu vou estudar, eu vejo que eu não sei nada, porque eu fiz o meu primeiro Enem e eu tirei 300 de nota. Eu falei, cara, eu não sei pensar. Como que alguém me manda estudar, eu não sei pensar. Então eu falei, vou estudar, vou levar isso a sério. E diversificava entre estudo, trabalho, sempre trabalhei desde cedo. Então, desde lá dos 11 anos, eu já trabalhava. E ali, naquele momento, eu começo a estudar. E o que isso tem a ver com a estética, né? Quando eu aprendi a pensar, porque eu comecei a me apaixonar por filosofia aos 18 anos. Você sabe, eu adoro estudar filosofia até hoje. Todos os vídeos que eu assisto, todos os livros que eu leio, tem tudo a ver com filosofia. E filosofia é ajudar a gente a pensar. E eu me tornei muito prático no pensamento, porque é um pensamento muito objetivo, né? Do tipo, olha, eu quero fazer isso. Tá, então, por que você quer isso e está fazendo isso aqui, que é o contrário? E tudo que a gente pensa, todas as opiniões que a gente forma tem a ver com a nossa opinião do que a gente viveu. E o que eu tinha vivido até então, antes da estética relacionada ao tema estética. Era essa a pergunta. Porque quando eu caí no mercado da estética, eu tinha uma visão de mundo sobre o que era. E não era muito bem o que eu tinha sido apresentado antes. Como que eu fui apresentado ao mundo da estética? A gente tinha 15, 16 anos e lá na casa da minha avó a gente sempre se reunia de final de semana e todos os primos jogavam bola, descalço. A gente ficava lá, né? Molecada toda suja, pé no chão, não tinha tampa do dedão mais, né? Vivia sem. E minha tia fazia unha no fundo da casa dela lá. E aí, beleza. E algumas clientes, uma delas era a Márcia. A Márcia era uma esposa de médico. A Márcia, ela era uma pessoa muito diferente da gente. Porque a Márcia tinha uma vida ela era muito mais rica, a gente era tudo pobre, então era um ambiente bem pobre mesmo, assim. E quando a Márcia entrava, era como se fosse um espetáculo chegando.
Era literalmente como se ela abrisse o portão, ficasse tudo em câmera lenta, ela fosse desfilando, o vento batendo no cabelo dela, os anjos cantando. Ah! Daquelas pessoas que você só vê em novela ou na Exato, TV. era atriz, assim, Aham. pra gente. Era um evento quando ela ia. Sim. Tanto que minha tia avisava, olha, a Márcia vem hoje, hein? Aham. E a gente lembrava disso. Não, então a Márcia vem hoje, meu Deus, gente, ó, se arruma aí pra jogar bola, pra alguma coisa assim. E a Márcia era a pessoa que falava de estética, que ela que falava aqui em clínica de estética, ela que falava disso. Então, na minha cabeça, estética era Márcias. Várias Um Márcias. conjunto de Márcias. Um conjunto de Márcias e um espetáculo, um negócio assim. Até o dia que eu fui no meu primeiro evento de estética. Que eu pensei na minha cabeça assim, nossa, só vai ter Márcia, eu não tenho nem roupa para esse evento, né? Sempre fui muito simples, daquelas pessoas que tinha medo de falar com gente importante, sabe? De gente importante chegar, você abaixar a cabeça e ficar assim. Porque eu sempre fui o filho da empregada. Sim. Quando eu olhei na estética, eu cheguei e vi o mercado, eu vi aquele evento, eu falei, ué, cadê as Márcias? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa esquisita. Então, eu não era formado na área, eu não tive nenhuma experiência prévia com a área, eu literalmente caí de paraquedas lá, né? Porque na época que eu caí, eu fazia função ali de gestão comercial numa empresa de cursos, eu vendia cursos, vendi curso para uma menina que era, para algumas meninas da estética, e uma delas virou para mim e falou, Everton, eu quero que você me ensine a vender como você vende. Foi completamente de paraquedas, eu não tinha pretensão nenhuma em entrar. Mas Você vendia cursos, mas não eram seus. Você não, trabalhava eu numa trabalhava numa empresa empresa que vendia cursos. E aí, Só que você vendia tão bem que ela te pediu para ensinar ela o teu jeito de vender. eu trabalhava com vendas já nessa época há quase 7 anos, né? Vendendo várias coisas. E ela falou assim, eu lembro até hoje, ela falou assim, eu falei, mas o que você quer que eu te ensine exatamente? Ela falou, eu quero que você me ensine o que você faz. Porque você tirou um dinheirão do meu bolso e eu te adoro, continuo te adorando. E eu falei, na minha cabeça isso é super normal, porque uma transação comercial, ela é a troca voluntária de duas pessoas. Então, é você resolvendo, literalmente você ganhando para resolver um problema. Isso sempre foi venda na minha cabeça. Tanto que eu acredito que vendas cura tudo. Vendas é uma porta de entrada para curar pessoas. Porque quando a pessoa confia o dinheiro dela a mim, ela confia que eu vou resolver o problema dela. Eu não tinha outra visão diferente disso até então. Só que eu percebi que as pessoas não pensavam assim. E que ela não enxergava vendas assim. Ela não enxergava vendas dessa forma. E eu falei, bom, te ensino, só pagar meus custos, né? Sempre fui muito desapegado a dinheiro. Sempre pensei que o mais importante é realmente aprender, é ter conhecimento, é ajudar pessoas. Tinha filosofias muito fortes daquelas frases de Instagram, assim, ó, se você não vive para servir, você não serve para viver, sabe? Era bem... Eu gosto de ajudar, eu entendi que a minha vocação era ajudar pessoas. Desde sempre, né? Pensando, né? Eu acreditava, eu acho que eu nasci para ajudar, contribuir, para fazer do mundo um pouquinho menos pior, sabe? Sim. Falei, paga meus custos e tô dentro. Vambora, né? Eu lembro que até o Igor, na época, ele ganhou mais dinheiro na viagem que eu paguei ele para me levar do que eu ganhei lá, porque eu não ganhei nada. E ela, em 3 dias, praticamente faturou o que faturava no mês. Com algumas coisinhas que você falou. Pouquíssimas coisas. Porque eu falei para ela, grava a sua consulta, grava como você vende, faz assim. E lá eu só ouvi como ela fazia e fiz alguns ajustes. Falei, troca isso por isso, faz assim, assim, assim. Que são coisas beabá de vendas. Mas deu muito resultado. E ela postou uma foto comigo. E ela era muito boa, ela era referência na região, ela era referência num grupo. E quando ela posta a foto que está fazendo algo comigo, elogiando, começa a vir um monte. Inclusive, eu fui uma delas. Exato, a Thalita foi um grande anjo na nossa vida, Sim. né? A gente sempre honra a vida da Thalita, eu sempre honro a vida da Thalita, porque É verdade. a Thalita abriu as portas para tudo que acontece hoje, né? Se não fosse ela ter me chamado, eu não teria entrado, as coisas não teriam sido Nem como eu teria te foram. conhecido. Exato. Se ela não tivesse postado aquela foto. Eu e muitas outras. Exato, então eu sou muito grato a esse momento, a essa virada de chave. Mas estética na minha cabeça era a Márcia. E quando eu cheguei, eu vi que a Thalita mesmo, quando eu cheguei lá e fui ver o trabalho dela, ela, cara, não, meu conhecimento. Aí eu entendi o jaleco. Eu não entendia, a minha cabeça era assim, ó. Eu não sabia o porquê. A primeira coisa que eu olhei foi, cara, por que você tá usando esse avental?
Porque era ignorância no começo mesmo, assim. Tipo, eu não Aham. entendia, não sabia o que era EPI, nada. Mas no momento que ela me falou, não, isso aqui é um jaleco, é para segurança de EPI e tal, eu já fui pesquisar e já entendi tudo. Eu já entendi tudo ali. Eu já li Aham. a NR32, que é o que fala lá da biossegurança e tal, porque eu sou muito interessado nas Sim. coisas. Aí, mas assim, eu continuei sem entender o fato de, mas por que você posta foto com isso? Aí foi a primeira vez que eu ouvi, é para passar autoridade. Na minha cabeça não fez nenhum sentido. É que jaleco, para muitos profissionais da área da saúde, é sinônimo de troféu. Foi para mim um E dia. eu entendo isso. Tipo, é um troféu, É, assim, consegui, e sou eu da área da respeito. saúde. Eu respeito muito isso, porque Só que a gente nunca parou pra pensar nisso. nada. E aí entra o pensar. Aham. Tá, vamos lá. Você está me dizendo então que essa peça que você comprou, você coloca ela e pum, você tem autoridade? Então por que você estudou tanto? Então, como assim? Peraí, você trabalha com estética, né? Você sabe o que é estética? Porque parece que a gente não está falando da mesma coisa. E aí elas me falavam assim, não, estética é saúde. Eu falei, tem alguma coisa errada. Porque eu estudo filosofia. E estética é um campo da filosofia. Sim. É o estudo do belo. É o estudo do belo é belo inerente ao belo ou o belo é belo porque alguém olha e diz que é belo. E aí eu comecei a achar esquisito, porque não batia a ideia, a definição. E eu falei assim, não, estética é estética, saúde é saúde. Mas não que... Eu compreendo que estética, e eu compreendia, porque ali eu já entendi um pouco mais do assunto, né? Eu entendia que o que ela queria dizer é que estética é um campo da saúde. Sim. Só que quando a gente vai falar de vendas, o negócio muda. Por quê? Vamos para a parte prática, e é aqui que eu ensino as pessoas a pensarem. Aham. Eu tenho lá a Dona Maria. A Dona Maria é uma cliente de estética. Ela tem seus 35 anos, 40 anos, ela olha no espelho e pensa assim, cara, eu estou feia. Beleza. Só que isso é um cenário. Isso seria a Dona Maria na parte de estética. Agora vamos para a saúde. Dona Maria, mesma idade, mesma coisa, ela olha no espelho e pensa, putz, eu tô com uma dor na barriga, uma dor de cabeça, eu me sinto mal o tempo inteiro. Aqui é uma questão de saúde. Então, do lado eu tenho uma questão estética, do outro lado eu tenho uma questão de saúde. Vou vender para o meu cliente falando que estética é saúde, né? O cliente que tem esse problema de dor, na hora que ele percebe que ele tem a dor, quem que ele vai procurar? O médico? É natural ele pensar que vai procurar esteticista, a fisioterapeuta, a biomédica, o dentista lá que trabalha com estética? Não. Não, e é muito óbvio isso. Já a pessoa que está feia, ela não vai procurar o médico porque ela está feia. E aqui eu estou usando as palavras feias, bonitas, etc., muito mais para você entender o significado. Então, quando eu me deparei que elas falaram assim, eu quero vender mais, eu falei, cara, então você precisa começar a vender estética. E aí entra um grande ponto, que é um valor meu. Eu posso te ensinar a vender muito, eu posso te ensinar tudo que eu sei, mas eu não vou ensinar você a vender mentira. Eu não vou conseguir te ensinar a vender mentira, eu não sei fazer isso. Né? Porque no meu princípio de vendas, eu preciso vender verdade. Se eu tiver um produto que eu preciso mentir para vender, eu não consigo vender ele. Sim. Porque eu aprendi isso em casa. Minha mãe ensinou pra gente que, se tem um estojo que não é seu, não é seu. Você nunca mexe com coisa que é sua. Que não é sua. Você nunca vai fazer coisa errada. Você é tipo assim, você é pobre, mas é limpinho. Aham. Sabe? Uhum. Então eu nunca soube fazer coisa errada. Sempre que na escola às vezes acontecia alguma coisa de fazer coisa errada, eu ficava com 3 semanas pensando que o outro me chamou para fazer e eu não fiz. Era assim. Então, nesse esquema de pegar ali jaleco e etc., era uma questão óbvia para mim. Sim. Tipo, não faz sentido, não é um objeto que vai trazer autoridade para você. E aí eu comecei a fazer algumas comparações óbvias para as pessoas entenderem, porque a pessoa não entende as coisas se não for óbvio. Uhum. Né? Então, eu comecei a fazer o seguinte, então você está me falando que o que passa autoridade é o seu jaleco? Você passa a mesma autoridade que o cara que vende pipoca. Você passa a mesma autoridade que o cara que vende colchão. É essa a autoridade que você está buscando? Aí elas se ofendiam. Aham.
Aí eu falando... Aí virava aquele auê no perfil do Instagram. E aí eu tomava... Meu jaleco de R$800. E aí o ponto era, sempre voltava pra mim, né? Tipo, mas você nem é da área. Eu falei, nunca falei que eu sou. Nunca tive a pretensão de ser e, de fato, não entendo nada de estética. Técnica. Mas venda eu entendo. E se você me colocar, inclusive, dentro da sua clínica, eu vendo mais que você sem saber nada. Uhum. E isso não é prepotência, é saber a sua área de competência. Eu nunca ditei regras sobre o que fazer. Então, beleza, vamos discutir. Já que é um EPI, vamos usar do jeito certo? Vamos fazer do jeito certo? Porque eu vejo gente usando jaleco na rua, isso é certo? Não. Então, opa, peraí. O que vocês estão defendendo tá errado de novo. Uhum. E aí a minha pergunta era, que bactéria... Tem gente que coloca no carro e pra lá e pra cá, e não sei o que, vai atende o cliente. Usam muito errado. É péssimo. E aí eu comecei a falar assim, tá, então já que é para EPI, que bactéria vocês estão querendo se proteger no Instagram? Porque ela ia pro Instagram de touca, jaleco, máscara... Toda tampada. Gravar stories. Aí o pior não era o jaleco, o pior era o que vinha depois. Porque era quase ofensivo dizer isso, se você trabalha com estética importa. Como assim, Everton? Você está querendo me dizer que o meu conhecimento não importa? E aí foi o mais chocante ainda, porque eu falei, não, importa também. Porque eu não discordava das pessoas. Eu só queria mostrar para elas o que de fato iria ajudá-las. Ou seja, o seu conhecimento importa também. Mas não é ou. Por que não e? Com conhecimento e bonita. Porque aqui você vai estar vivendo o que você fala. E aí era onde eu ouvia, né? Pô, mas o meu espaço não é o melhor. Eu falava, pô, você não é arquiteta. Mas eu não tenho o melhor... Você não tem o melhor carro, você não trabalha com concessionária. O que importa é a sua estética em dia. Autoridade na estética. Autoridade na estética, estética em dia. E muita gente se ofendia. Tá me chamando de gorda. Aí eu falava assim, não tô chamando ninguém de nada. Só tô falando óbvio. Eu só tô falando óbvio. Quer seguir? Ótimo. Não quer? Beleza. Tá tudo certo. E assim, entendendo desse mercado, como profissional que fui na época, é um mercado de muito ego, um mercado de muita disputa, é um mercado de pouca humildade, de muita aparência. Eu odeio aparências. Então ela tá com a clínica bonita, com dívida, ela tá lá, tô linda, maravilhosa no Instagram, mas a gente sabe que não é aquilo. Uhum. E o que poucas pessoas sabem, e eu acompanhei isso de perto, né? Elas olhavam pra você e elas tentavam te atacar. Porque elas não concordavam, elas vinham enraizadas num pensamento, não concordavam com o que você falava e começavam a te atacar. Porque o argumento não tinha como, o argumento era real. Muito bem embasado, Sempre quando inclusive. você não consegue atacar o argumento, você ataca a pessoa. E aí elas vinham com coisas tipo, mas você não tem faculdade, mas você Sim. não é da área. Sim. E eu acho demais as respostas que você sempre deu, e eu entendo disso, você é inteligentíssimo e sempre foi autodidata, né? Uhum. E aí você virava e dizia assim, então o problema é, já que você tá me falando, pelo que você tá me falando, você que tem e tá ruim, o problema é ter, então. Elas falavam assim pra mim, pô, mas você nem tem clínica, você nem tem nada, como que você vai me ajudar? Eu falava, olha, se ter fosse sinônimo de dar certo, você já teria, porque você tem a clínica que tá com problema. Nossa, eu adorava. Não é óbvio isso? Na minha cabeça sempre foi muito óbvio. Sim. Mas as pessoas, elas sempre vão tentar desmerecer algo, né? E eu nunca eu nunca tive a pretensão de ensinar ninguém a fazer estética. Pelo contrário, sempre fui muito humilde em dizer, eu não tenho formação nessa área. Até porque sucesso não tem área. Sucesso não é um negócio que você encontra na faculdade ou em outro lugar. Inclusive, para não falar que eu não fiz faculdade, eu fiz. 7 dias. 7 dias. E foram 7 dias que eu tive a certeza de que não era um ambiente que era para mim. Porque na época que eu fui, eu não queria um diploma, eu não queria ter uma profissão. Eu queria ser rico, lembra? Sim. Então, eu estava buscando empreender. E para empreender, você não tem faculdade. Eu sempre tive muito claro, se eu quero abrir uma clínica de medicina, eu contrato um médico. Se eu quero fazer eu quero o contrato. Por quê? Você queria estar em outra posição, você não queria ser o técnico. Eu entendi porque eu fui pesquisar quantos técnicos enriquecem no Brasil. É só você ver os números. Você fala assim, cara, técnico não enriquece.
o técnico trabalha para alguém. É sempre assim, o Flávio diz isso, o mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. Sim. Então, quando eu fui estudar, que eu fui me desenvolver, eu fui buscar as competências que a faculdade não ensina. Que são quais? Oratória, inteligência emocional, argumentação, vendas, persuasão, comportamento. As pessoas não sabem por que elas têm os problemas que têm. Uhum. Eu não sabia. Eu não entendi o porquê que eu não conseguia, sei lá, falar em público. Hoje, quem te vê dando palestra nem imagina que você veio dessa realidade. Não, eu ia apresentar trabalho na escola, eu era o que segurava a cartolina tremendo a perna. E eu falava problema até os 18 anos. Então, não tem nada a ver com o que é hoje. E é muito, pra gente, assim, engraçado, porque a gente consegue ter a outra leitura. Nos grupos de empresários que a gente frequenta, nos amigos que a gente tem de negócios, que estão em outros mercados, enfim, e eles têm noção do nosso resultado e do nosso impacto nesse mercado da estética, eles te admiram muito. Primeiro, muito legal. Pelo nível de negócio, pelos milhões que já faturou, pela maturidade do negócio, número de mentorados ativos e tudo mais, mas também porque você não é a persona do público que você trabalha. Isso então, gera muita curiosidade. Você atende 99,9 mulheres. São no mínimo 300 TPMs na semana. Exato. É homem, é prático, é objetivo, consegue liderar essa comunidade de mulheres e tem muito resultado nisso. E um dos maiores benefícios, e aí vem a ignorância, né? Você não tem faculdade. É o meu maior ponto forte. É o maior ponto forte do Everton. Porque eu consigo enxergar completamente diferente do mercado inteiro. De fora. De fora. Eu consigo pensar com a cabeça do cliente, eu consigo entender o que as pessoas que são os que vão consumir estão pensando ao ver o que ela está falando. E aí eu consigo traduzir isso em prática. Por isso que a gente consegue fazer as clientes crescerem tão bem. E você não tem os vícios de quem é dentro do mercado? Tem. Nenhum. Então, por exemplo, se você fosse biomédico e tivesse atuado X tempo no mercado, você não teria metade, nem um pouquinho do know-how que você tem hoje por estar fora dele. Justamente, essa é a tua maior arma, eu diria. Total. E as pessoas olham pra isso como se fosse um problema. Total. E assim, por mais que eu não fiz faculdade, por exemplo, eu adoro metodologia científica para fazer as coisas. Sim, você estuda muito. Então, eu não acho as coisas. Sempre que eu vou orientar alguém em alguma clínica, algum negócio, não é que eu acho que vai dar certo. Não é sua opinião pessoal. Eu sempre vou colocar algo que já é testado ou validado. E tem que ter uma amostragem, essa amostragem precisa ser relevante e assim por diante. Mas como eu sou um perfil muito engraçado, muito debochado, tem aquela coisa assim, as pessoas acham que é só isso, né? E aí vem o julgamento. Exato, mas o resultado não mente. Não. Isso que é legal. Então, a estética, ela é um mercado que, no fim das contas, é muito ferido. Demais. Eu percebia isso, porque as pessoas, quando elas começaram a me atacar, eu falava assim, cara, não é mais lógica. É só a emoção dela gritando mais alto. E eu já estava preparado para isso, porque eu sabia lidar. E você trouxe para nós esse mercado uma nova era. Total. Que é essa era onde as profissionais técnicas se transformam em empresárias ricas, né? E começam a ganhar dinheiro de verdade. Antes, a gente costuma dizer, e não é porque a nossa empresa é uma leitura de mercado, existe uma estética quanto ao mercado antes dos anjos e uma depois dos anjos. Não se falava 6 anos atrás em tantas profissionais ficando ricas como hoje. Nem perto, assim. O que te moveu, na essência, a escolher ficar com esse público? Porque é uma escolha, você poderia estar ensinando todo tipo de área, porque o teu know-how é vendas e funciona para todas as áreas. E o que te fez trazer para esse público a ideia de que dava para ficar rica? Como foi a primeira vez? Essa história é interessante, porque assim... Quando eu criei a Anjos, os primeiros meses dela eu não ganhava nem, sei lá, 3 mil reais. Sim. E na época eu lembro que eu recebi uma oferta de um colega para gerenciar a equipe comercial dele. Ele ia me pagar, acho que se não me engano, na época, 40 mil reais. E eu tava precisando de dinheiro. Eu tava precisando de dinheiro. E 40 reais naquela época ia mudar muito a minha vida. Né? 40 mil ia mudar muito a minha vida. Só que aí eu lembrei que era um mercado de mulher. Eu venho de uma família que eu vi, né, em casa, traições acontecendo, separações acontecendo com a minha mãe, com a minha irmã. E eu me sentia responsável por cuidar. Né? Eu acredito, como eu disse, que eu nasci para servir.
para cuidar, para contribuir. E quando eu percebi que era um mercado de mulheres e que o maior problema... São mulheres talentosíssimas, muito boas. O problema da estética nunca foi esforço. Nunca foi de gente vagabunda, por exemplo, que não trabalha. Pelo contrário, Trabalha pra são gente que, caramba. é muita gente que trabalha muito. Mas aí eu olhava para ele e pensava, cara, não tem ninguém ajudando. No começo eu pensava assim, não tem ninguém ajudando. Pô, pode ser uma oportunidade. Depois eu entendi que é porque elas eram muito difíceis, Sim. né? Que elas, Não seria qualquer um que aguentaria. a maioria não vai aguentar, a maioria não consegue. Eu recebo mensagens às vezes de outros mentores que entram no mercado e falam, Everton, como você consegue? Eu falo, cara, se você está entrando só para ajudar a vender, não entra. Não é esse o problema do mercado. Vendas é um negócio lá na ponta. Primeiro você vai ter que lidar com um monte de outros problemas. E as minhas formações foram comportamentais. Sim. E eu estava muito certo de que eu tinha um propósito, de que eu tinha um porquê, e que eu tinha a condição de fazer acontecer. Eu me importo pouquíssimo com o que pensam de mim. Pouquíssimo, quase nada, na verdade. As únicas, eu seleciono quem eu deixo me dar opinião. Tanto que as pessoas sabem, né? As pessoas me falam assim, eu posso te dar uma opinião? Eu falo, não. Não, por quê? Eu não pedi, por que você quer dar? E aí tem gente que confunde isso, acha, poxa, que arrogância, que prepotência. E não, eu só escolho o bem de quem eu quero ouvir. Inclusive, quando eu quero boas opiniões, eu pago por elas. Sim. Né? Então, assim, isso foi o que motivou, foi ter sido criado por mulher, né? Ter visto mulher sofrer, e eu vi que, de certa forma, elas passavam pelas mesmas coisas. Sim. E eu falei, e aí eu penso, aí depois estudando, né? Pô, a maioria cresce sem pai, a maioria cresce em lar disfuncional, a maioria não teve nenhum cuidado. Não. Então eu falei, Não cara, teve base de autoestima, não teve exemplo dentro de casa. nada. E aí eu sei que pessoas feridas ferem pessoas. Eu sei que pessoas feridas vão levar isso para frente. E é uma corrente, então se ela está ferida, ela vai atender um cliente, ela vai levar isso para o cliente dela, e é um ciclo. E eu, na minha total humildade, pensei, cara, se eu conseguir ajudar algumas, eu vou conseguir ajudar não só a mudar a vida dela, mas a da família dela e dos clientes dela, e a gente vai conseguindo fazer algum movimento bom. E aí que nasce o Pessoas Curadas. E aí que nasce o Pessoas Curadas Curam Pessoas. Porque eu me curei de muita coisa, eu venho de lar disfuncional, eu venho de problemas financeiros gigantescos, eu vim dessa família. Mas eu mudei a minha história, eu falei, pô, eu posso ajudar, eu posso contribuir um tiquinho, sabe? Escolheu quebrar ciclos. E aí eu escolhi esse mercado, eu abracei esse mercado para contribuir, e eu não entro para concordar com ele, porque ele está disfuncional. Ele é fingido, ele é cheio de ego, ele é cheio de vaidade, ele é cheio de mentira. Sim. Muita mentira. Eu vejo pessoas mentindo na cara dura para poder vender. Eu vejo pessoas falando abobrinhas para poder vender. Eu vejo gente fingindo para poder vender. E eu não suporto isso. Então, não bate, sabe? Não bate as ideias, não bate o formato. Eu falei, então eu vou mudar um pouquinho, porque pode ter algumas pessoas ali que são boas. E foram surgindo essas poucas Muitas. pessoas. No começo, bem poucas, a maioria ainda eram muito ruins. Sim. E eu ensinei muita gente ruim a ganhar dinheiro. Muita. Eu E lembro. aí eu entendi que falei, pô, não é só dinheiro o problema das pessoas. E aí que entra uma parte importante, que você foi meu primeiro mentor, como... Você foi uma das melhores alunas dos Anjos. Eu tenho ciência disso, fui mesmo, gente. Foi não é... muito obediente, fazia tudo, aplicava, não à toa teve o resultado que teve. E você me ensinou muitas coisas sobre vendas, liderança de equipe, crescer clínica, se tornar uma empresária. Mas das coisas mais valiosas que você me ensinou e ensinou também para as outras alunas, que eu aprendi e que eu nunca tinha aprendido verdadeiramente, vivido, visto na prática, como eu aplicava, foram valores. Honra, congruência, prudência, ser de verdade, cumprir com a minha palavra. Então eu não podia dizer para um cliente que eu ia fazer uma coisa e fazer outra. Eu não podia ir na rede social falar que eu estava de um jeito se eu estava de outro. E isso tudo eu aprendi com você quanto mentora, quanto mentorada. E
eu vejo nas nossas... E aqui no podcast vocês acompanham também as histórias. Tem as histórias, né? E vocês veem que a gente tem uma ligação muito diferente. E recentemente a gente gravou um podcast com um dono de uma indústria de equipamentos de estética. Ele falou, cara, como vocês conseguem causar tanto impacto, tanta transformação, tudo isso, e as pessoas, sabe, serem gratas? E é justamente por isso. Porque dinheiro é o menor dos benefícios. Você sempre repetiu isso. Sim, assim... As pessoas elas têm uma visão muito equivocada do que é o dinheiro, né? O dinheiro ele é prático, o dinheiro ele é um negócio que resolve muitos problemas da sua vida, só que ele não é a primeira coisa. Eu sempre falo isso, pô, nem eu me imaginava ficar rico logo assim, de ficar milionário e tal, ser o primeiro milionário da família. Eu foquei em mim. Aos 18 anos eu não sabia nada, eu não tinha nenhum diferencial, eu era ruim em tudo. Tinha uma coisa que eu era bom, era em ser ruim. Porque eu não sabia nada aos 18 anos. E eu falei, cara, eu preciso me desenvolver, eu preciso me melhorar. E eu me dei 10 anos, eu falei assim, em 10 anos eu vou aprender coisas relevantes, eu vou me tornar relevante, eu vou ter valor. Eu, ao longo do caminho, fui vendo que ia ser muito mais rápido. Porque aí eu falei, depois dos 28 eu começo a ganhar dinheiro, eu me preocupo com isso, né? Eu comecei a ver que ia ser muito mais rápido. Por quê? Porque eu comecei a conviver com as pessoas que estavam fazendo coisas. Exemplo. Numa determinada época, a gente montou uma república para morar. Porque a gente estava sem dinheiro, então não tinha muito dinheiro para pagar o aluguel da casa, que a gente tinha um negócio que deu errado e tal. Então vamos transformar numa república para abater o aluguel e não ter custo. E numa república moram-se estudantes, que se dizem estudantes, que pagam para se dizer estudantes, que determinam a vida delas na essência da identidade. Elas falam, eu sou estudante. E eu não fazia faculdade. E eu via lá 8, 9 estudantes que se denominavam estudantes, que pagavam para ser estudantes, e que a única coisa que eles não faziam a sério era estudar. Uhum. E aí eu falei, pô, as pessoas dizem ser algo, investem nesse algo, pagam para esse algo e não fazem isso bem feito. Então imagina o resto da vida delas. Aí eu entendi, falei, cara, tá fácil. Não tem concorrência. Porque se essa é a concorrência, eu vou muito mais rápido. Vou passar um caminhão. Exato. E se você parar para pensar, é o eletricista que não entende de circuito elétrico, é o encanador que não entende de cano, é o vendedor que não sabe vender. Uhum. Então eu falei, bom, se eu ficar bom naquilo que eu disser que eu sou, pronto. Então eu dizia ser vendedor, eu vendia coisas. O que eu ia estudar? Vendas. E tudo relacionado a vendas. Ou seja, isso começou a criar uma distância gigantesca entre o que eu sabia e o que as pessoas normais sabiam. E isso fez com que eu entendesse, vai ser rápido. Muito bom. E tem uma outra coisa que eu queria trazer aqui para esse podcast, é que você falou, eu não queria ter uma profissão, eu queria ficar rico. Sim. E quando você foi vender a ideia para essas profissionais desse mercado, você vendeu a ideia delas ficarem ricas. Então o ficar rica, o rica com YK, o vida rica, o empresária rica, ele tem a ver justamente com essa sua essência de um menino de 17 para 18 anos que tinha um sonho e que passou isso para outras pessoas e que hoje pessoas que assim repetem a todo momento. Pra vocês terem ideia, gente, às vezes a gente encontra alguém na rua, encontra amigos que não são do mercado estético e eles falam, é a minha vida rica, eu ficar rica, e é rica pra cá, é rica pra lá, tanto que isso pegou como marca, né? Mas é importante a gente trazer essa ideia da essência, porque hoje a Anjos, ela carrega um movimento estética rica porque ela veio da essência do Everton. Sim, e essa essência, ela não tem a ver com só o físico material. Ela tem a ver muito com o ser. Porque na minha cabeça era assim, não é eu quero ser rico para ter dinheiro. Era ser rico para quem eu preciso ser para ser essa pessoa, para ter isso. Ou seja, o meu caminho foi sempre muito mais pro lado do quem eu preciso ser do que o eu preciso ter. Sim. Então, quando eu imaginava uma pessoa rica, eu sempre imaginava alguém com postura, que falava bem, que era inteligente, entendia de alguns assuntos, era muito bom no que fazia. Então, o ficar rico para mim não era ter dinheiro. Não era ganhar na Mega Sena.
Era ser alguém que produziria riqueza. E aí eu fui aprendendo sobre isso. Então, o Vida Rica, para mim, antes de mais nada, é quem você é. Porque o dinheiro, ele não corrompe. Ele só revela corrompido. Tem gente que pensa assim, nossa, mas eu tenho medo de ficar rico e mudar. Não, não, não. O dinheiro vai te potencializar. Se você for bom. Se você for bom, você vai ser melhor. Se você é ruim, você vai ser pior. Né? Então, eu entendi isso. E eu que nasci para ajudar, eu que nasci para contribuir, eu pensava assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas. De fato. Eu vou conseguir mudar muito mais vidas, eu vou conseguir tocar mais as pessoas. E para mim, a alegria da minha vida é proporcionar para as pessoas. Sim. Eu sou muito mais feliz dando algo ou fazendo algo para alguém do que para mim. Sim. Sempre foi. Né? Tanto que eu te falo assim, você casou para ser mimada. Gente, esse homem me mima de um jeito, vocês não fazem ideia. Eu sou muito mais feliz te proporcionando do que para mim. A gente ouve porque outras pessoas contam. Ah, eles são assim mesmo, é verdade, dá pra ser feliz daquele jeito. Não é possível que existe isso. E aí a gente, quem convive, fala, não, é verdade, eles são assim daquele jeito, é real e tal. E aí eu penso assim, se as pessoas soubessem mais e além do que a gente mostra, aí que elas não entendem nada mesmo. Porque é muito melhor do que a gente mostra. Com certeza. Cara, é muito legal ver como as pessoas, elas concluem as coisas, né? Sim. Porque a gente sempre vai concluir algo baseado na nossa realidade. Nas experiências anteriores. Nas experiências subjetivas que a gente teve. Então, se essa pessoa nunca teve experiência de relacionamento muito bom, ela vai sempre achar que todo relacionamento bom é uma farsa. Que tem algo de errado. Se ela sempre teve uma experiência de nunca ter dinheiro, ela sempre vai achar que ter dinheiro é algo errado ou mexe com algo errado. Então, e por isso que para mim a riqueza, o ser rico tinha muito mais a ver com ser. Porque se eu não mudasse a minha forma de pensar, que era completamente escassa, completamente ignorante, eu nunca ia conseguir aproveitar do bem que eu construí. Vamos aprofundar um pouco mais nisso, porque eu recebi na caixinha, eu perguntei o que elas queriam que eu perguntasse, e uma das perguntas foi, como foi para você quebrar essas crenças limitantes de escassez e de merecimento, porque você veio de uma realidade, né, onde a maioria vem, pelo menos, e muito ruim, e hoje você tem uma mentalidade rica, voltada para a riqueza, que não é a riqueza somente de dinheiro, é a riqueza também no sentido de prosperidade, de abundância, a riqueza espiritual, o ser uma pessoa diferente. Como foi para você quebrar? O que você fez para isso? Cara, a primeira coisa foi pensar muito a respeito. Né? Eu pensava assim... Questionar, não é nem pensar, né? Por que pobre é pobre? E assim, ó, sem o adjetivo, sem a emoção, do tipo... Ah, nossa, pobre é bom, rico é ruim, rico é bom, pobre é ruim. Sabe? Sem adjetivar as coisas. Então eu comecei a entender. Falei, bom, pobre é pobre porque é bom em ser pobre. Rico é rico porque é bom em ser rico. E o que é bom nesse caso? É desenvolver competências. Comportamentos, primeiro. Então vamos lá, eu sou uma pessoa pobre. Eu repetia que eu era pobre o tempo todo. Ah, é que eu sou pobre, né? É aquela ideia da gente é pobre, mas é feliz. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu tenho orgulho de ser pobre. Um dia eu parei para pensar, para questionar. Que orgulho há em ser pobre? Deixa eu listar, eu coloquei assim uma lista. 5 benefícios de ser pobre, 5 benefícios de ser rico. A de ser pobre ficou em branco nos benefícios. Me dá um benefício prático de ser pobre. Ah, é segurança, porque se você é muito rico, você vai correr mais risco. Pobre não morre assaltado. Não morre. Então, não tem. Aí eu comecei a entender, cara, não tem benefício. Para mim foi óbvio. Não tem benefício ser pobre. É muito mais difícil a vida do pobre. E eu tinha vivido isso na pele já. Sim. Porque eu vim de uma família onde às vezes acabava papel higiênico, a gente limpava. Inclusive aprendi que a vida não era justa assim, né? Sim. Cortavam a minha camiseta para limpar o Antônio de todo mundo. Que agora não é mais boga. Para limpar o boga de todo mundo. Então, né, dessa forma prática, eu parei para pensar qual benefício existiria em um caminho e outro. E aí eu comecei a ver que não tinha benefício em ser pobre. Era muito óbvio na minha cabeça. E aí depois a segunda pergunta foi, como eu mudo? Sim.
Aí eu tive mentores no meio do caminho que eu chamo hoje de anjos. Eu tive um por anjo isso muito também específico. da empresa chama Anjos. Eu tive um anjo muito específico que foi o que mudou toda a minha cabeça a respeito do tema. Eu sempre honro a vida dele, é o Renan, né? Ele, em algumas conversas comigo, teve uma que foi assim, se tivesse uma virada de chave, foram várias, né, no meio do caminho, mas se tivesse uma, com certeza teria sido esse diálogo com ele. Eu era da Herbalife, eu precisava ir num evento que a gente tinha, ele vira para mim e fala, Everton, você vai no evento? Eu falei, cara, não vou porque eu tenho vestibular nesse dia. Ele virou para mim e falou assim, o que você quer? Eu falei, quero ser rico. Porque eu já falava isso com convicção, né? Inclusive eu tive amigos que riam de mim quando eu falava. Depois eles me contavam. Depois de um tempo que eu fiquei, alguns contavam, né? Pô, galera, a gente ria de você, cara. E não é que você ficou mesmo? E não é que você ficou mesmo e tal. E aí ele pegou, ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei, quero ser rico. Ele falou, tá, então por que você vai fazer vestibular? E tipo, na minha cabeça o óbvio era, minha mãe tinha me ensinado, o óbvio era, eu vou fazer o vestibular para fazer a faculdade para ficar rico. Porque minha mãe disse que era isso. E eu falei, ele, sim, cara, porque minha mãe falou que eu preciso fazer faculdade. Ele falou, tá. E ele foi muito sábio nessa conversa, porque ele tinha tudo para usar as palavras erradas, gerar a sensação errada em mim e a gente acabar brigando e não me ajudando, né? Porque eu tinha 18 anos e ódio nessa época. Ele pegou e falou, tá, beleza. Você aprendeu português com a sua professora? Primeiro ele perguntou assim, sua mãe é rica? Falei, de saúde. Não, minha mãe não é rica, pô. Você sabe, minha mãe é faxineira, minha mãe é diarista. Ele, tá. Então, você aprendeu português com a professora de matemática? Eu falei, na minha cabeça, né? Mal aprendi português direito, né? Que eu falo problema ainda. Mas, não. Ele pegou e falou assim, tá. Então, por que você quer aprender a ficar rico com pobre? Eu só pensava assim, tipo, é minha mãe, cara. Mas faz sentido. Eu estava apegado à ideia de seguir um ciclo de alguém que não sabia o que era. Por mais que eu amasse a minha mãe mais que tudo, eu entendi que é plenamente possível você continuar amando as pessoas e não seguir a filosofia delas e o que elas falam para você. Que é o quebrar ciclos. Que é o quebrar ciclos. Então, quando eu comecei a pensar mais sobre os assuntos, eu cheguei a essa conclusão. Eu posso continuar amando minha mãe, eu posso continuar honrando minha família, mas eu não preciso seguir o que eles me falam ou o que eles vivem. E aí eu chego pro Renan e faço a pergunta mais importante. Então, como eu faço? E aí, olha, é o encontro do mentor com quem quer ser mentorado. Eu sempre quis saber. Eu sempre quis. A partir do momento que eu falei, eu quero ser rico, eu estava 100% aberto à ideia de que pode me falar o que fazer, que eu vou fazer. Tanto que até hoje, né, se um mentor passa assim, fala, posso contar com você para fazer? Eu já falo, considere feito. O Flávio falou, você já tá... Opa. Considere feito. Considere feito. Porque eu perguntei. Sim. Se eu perguntei, eu quero saber. E se eu quero saber, é para entrar em ação e não para saber mais. Porque eu acho que conhecimento por conhecimento vazio, muda nada. Conhecimento de prateleira, né? Muda nada. As pessoas falam, mas você tem conhecimento, você usa para quê? Se você não usa para mudar o mundo de alguém, para deixar alguém melhor, mais feliz, serve de nada. Então, para mim, o conhecimento ele precisa ser prático, porque eu quero usar para mudar, para deixar o mundo ao meu redor um pouquinho menos pior, se for o caso. Não tenho nem a pretensão de mudar o mundo, deixá-lo melhor, né? Eu sei o tamanho da minha insignificância no universo. Mas se eu deixar um pouquinho menos pior a vida das pessoas com o que eu sei, ou com o que eu aprendi, ou com o que eu posso fazer, putz, vai ser muito mais legal viver. Como foi a primeira vez que você entrou numa sala de profissionais da estética, que atuavam no mercado, e falou e perguntou quem quer ficar rico? Na minha cabeça foi muito legal esse episódio, porque na minha cabeça foi uma expectativa e a realidade foi completamente diferente. Eu cheguei numa sala, tinha vários profissionais da estética, sei lá, umas 50, 60 na sala. E assim, na minha cabeça era assim, eu vou entrar... E assim, eu não era palestrante, não tinha palestrado, nada. Eu só fui convidado para ir lá e falei, vou, porque me dava um desafio, tô dentro. Na minha cabeça assim, eu vou entrar animado, vou perguntar quem quer ficar rico, vai ser uma loucura e todo mundo vai gritar, eu quero, a gente vai falar, vou falar, vambora, e aí vai.
E aí cheguei, e aí quem quer ficar rica? E eu aqui e a sala assim. Cri, Quem é esse doido? cri. Nessa hora me dá um gelo no estômago, aquela coisa de até a perna começa a tremer, mas eu me mantenho firme. Falo, é possível ficar rico, por quê? Na minha cabeça era assim, ó. Cara, estética. Quantas pessoas querem acordar mais feias amanhã? Nenhuma. Eu não conheço um que fala assim, nossa, eu sou bonito demais. Tá atrapalhando minha vida ser bonito. Vou ficar mais feio porque não dá. Vou enfeiar. Porque não tá rolando. Sabe? Então eu falei, cara, é um mercado que todo mundo quer consumir. Todo mundo precisa. Não tem como ficar pobre nesse mercado. Isso na minha cabeça era muito óbvio, assim, entendeu? Só que eu cheguei lá, ninguém via dessa forma. Ninguém pensava dessa forma. Elas não achavam, e eu digo elas, eu também como profissional daquela época, nem que era possível. Porque, primeiro, não existiam casos... Ninguém falava desse assunto. Não, ninguém falava desse assunto, era só meu conhecimento, era só dar resultado para o cliente, era só ser técnica boa e era só isso. Então, na nossa cabeça, era algo que não existia. Exato. Aí chega você e diz, opa, Exato. Mas o bom é que eu era louco, tiveram algumas poucas loucas que também acreditaram. eu fui Tiveram uma as delas. que pagaram pra duvidar, falaram assim, não, isso aqui Aline. não funciona, ele tá louco. E foi uma visão, né? Foi uma visão que eu acreditei nela e eu decidi trabalhar nela e eu decidi investir nela, porque pra mim era muito claro. E sempre que alguém chama você de louco no começo da jornada, é porque você tá no caminho certo. Então eu falei, tinha muita gente me chamando de louco nesse momento, porque não fazia sentido nenhum na época. Estética não se falava de ganhar dinheiro. Hoje até as marcas de aparelho, todos os cursos falam de aumentar faturamento, ganhar mais dinheiro, Por causa da gente. justamente por causa desse movimento de mercado. Uhum. Né? Que hoje a gente influencia o mercado muito, hoje a gente é uma grande referência, é a maior empresa do segmento do que a gente faz. Sim. Então, nesse sentido, foi muito legal. É. E ver o esse importante processo. dizer é que, por exemplo, você só não jogou uma ideia e saiu correndo. Você Não, teve não. visão, coragem e competência para realizar. executar. Porque Tanto eu- que 6 anos depois, né? O que mais tem de resultado de profissional mais ficando tem. rica. Hoje, quando você vai dar uma palestra e você normalmente inicia suas palestras para 1.000, 2.000 pessoas, É muito legal. fazendo essa mesma Eu pergunta. sempre começo com essa pergunta. Quem quer ficar rica? Aí a galera... Eu falo, agora sim a minha expectativa está alinhada. Né? E Porque faz- elas viram também na prática o que Porque você já fez. é real. Não Uhum. é mais tipo assim, preciso acreditar no que o Everton está falando. Já é real. A pessoa acredita ou não, não importa. Eu não quero convencê-la a acreditar. É que resultado não mente. Resultado grita. O resultado, ele diz tudo. E aí, ninguém respeita uma pessoa sem resultado. Então, hoje, a pessoa pode não gostar de mim, mas ela tem que respeitar o resultado. Qual é o valor que você já ajudou a gerar em vendas de procedimentos estéticos no Brasil hoje? Olha, já passou de 1 bi. Se a gente for 1 contar... bilhão. 1 bilhão. Se a gente for contar, já deve estar chegando em 1 bilhão e 300 milhões, alguma coisa assim. De Estimando vendas isso, de procedimentos de vendas de estéticos procedimentos. através do método que você criou. Sem ter nenhuma clínica, sem ter uma estética, sem ter feito nenhuma faculdade da área, sem nada disso. Esse homem é um gênio. Eu sou sua fã, já te disse isso, né? Já disse Eu isso que sou hoje. seu fã. Sou Você sua fã. sorri pra mim assim, eu até esqueço as palavras. Mas eu sou mais sua fã ainda e eu admiro todo esse teu lado profissional, pessoal, tua mentalidade. Aprendi muito com você, continuo aprendendo, te admiro. Mas eu admiro ainda mais pelo homem que você é, porque eu acredito que o empresário ele é reflexo só do homem que você é. Você leva para as nossas empresas, para as mentoras, as mentorias que você faz, para os mentorados que a gente tem, aquilo que você é na essência. E uma das frases que você mais fala e vive comigo, que eu posso te aqui afirmar, é o mulher nasceu para ser cuidada. Uhum. E se deparar com o mercado de mulheres feridas, que não tinham ideia do potencial, da capacidade que elas tinham, do ouro que elas tinham nas mãos, do quão valiosas elas são, e você pegar todo esse conjunto
Pessoas feridas, ferindo pessoas sem competências de vendas, pessoas precisam de se desenvolver e transformar em tudo isso que é a nossa grande missão hoje, me faz te admirar ainda mais. Mas vem dessa essência do mulher nasceu para ser cuidada. Eu queria, só pra gente ir caminhando para finalizar, eu adoraria conversar com você mais 3 horas e a gente faria isso fácil. Né? E a gente faz isso na nossa casa o dia inteiro, a gente vive grudado 24 horas. E conta pra gente, assim, pra elas, porque eu já vivo isso diariamente com você. Mulher é eu costumo dizer que é um ser de multifacetas, né? E dentre todas as facetas que existe dentro de uma mulher, quando ela tá bem cuidada, todas são muito positivas. É assim... Potencializa todas as outras. Muito. É muito óbvio, sabe? Não tem misticismo. As pessoas falam, mulher é complicada. Mulher é muito simples. Tá bem cuidada, vai ser tudo incrível. Desabrocha, é maravilhoso. Ela vai produzir mais, ela vai te tratar com carinho, ela vai falar doce com você. Ela vai mudar o tom de voz, ela vai mudar o jeito, ela vai permitir ser cuidada. Ou seja, ela dá permissão para isso. Quando ela está infeliz, quando ela está triste, quando ela se sente ameaçada, quando ela se sente insegura, ela é venenosa, ela é perigosa. No sentido de... Quando a natureza ela é muito perfeita, Deus é muito perfeito. Quando Deus fez o homem, ele colocou força bruta. Quando ele fez a mulher, ele colocou inteligência. Ou seja, a mulher ela consegue dominar qualquer homem se ela souber ser doce. A mulher nunca vai ganhar do homem na porrada, na maioria das vezes. Competindo. Mas na doçura, ela tira o que quiser do marmanjo. Então, eu entendo isso como um processo de cura. Ser o que é para ser. Ser aquilo que você foi feita para ser. Nenhuma mulher foi feita para ficar carregando o mundo nas costas. Nenhuma mulher foi feita para ficar aguentando pancada. Nenhuma mulher foi feita para ficar sendo forte, como dizem por aí. Esse não é o objetivo da mulher. O objetivo da mulher é o contrário. É ser protegida, é ser cuidada. E quando ela tem esse aspecto, aí desabrocha o melhor dela. Que é a inteligência, é cuidado, é o zelo, é a atenção. Não à toa a mulher consegue enxergar muito melhor coisas de perto, coisas pequenas, porque ela é mais feita para isso. Só que a sociedade e a sua configuração, como é feita, ela não permite isso. É natural, por exemplo, aquela menina que fala que eu não preciso de homem para viver, ela tem uma mãe que foi traída. Sim. Ela tem uma mãe que sofreu num casamento ruim. Cresceu ouvindo que ela tinha que ser independente e não depender de homem. Exato. Quando ela pensa isso, ela não está vivendo a própria experiência. Ela está vivendo o ciclo de alguém que teve uma má experiência. E aí, quando você vive o ciclo de alguém e não a sua essência, é onde você passa a ter problemas. Os das mulheres hoje são esses. Elas repetem ciclos e naturalmente elas vivem problemas. E eu acredito que quando ela é bem cuidada, eu tiro o melhor dela. Porque, assim, eu não sei se você já percebeu, mas você tá mal, você mulher, você tá mal. Cara, você levanta, você faz aquele seu evento, que é escovar o cabelo, é lavar o cabelo, é um evento. Por que é um evento? Você avisa todo mundo em casa. Ó, vou lavar o cabelo hoje, hein? Não é assim? Tô indo tomar banho, mas eu vou lavar o cabelo. É evento. É tipo, não me interrompa, vai demorar um pouco. E aí você lava o cabelo, você passa uma maquiagem, você coloca uma roupa que você gosta. É difícil ver uma mulher triste assim. Então, quando ela tá bem cuidada, quando ela tá se cuidando, cara, ela desabrocha, traz a versão mais linda dela à tona. E é isso, a mulher bela, ela consegue conquistar muito mais coisas. E o bela aqui não diz respeito a padrões de estética. Sim. Se diz respeito a melhor versão dela. E a melhor versão é aquela que você não precisa justificar para ninguém. Uhum. Tipo, eu me aceito assim. Você precisou repetir a frase eu me aceito assim, você já não aceita. Porque você tem a necessidade de provação. Então, isso é muito intrínseco. E as pessoas vivem uma máscara. Elas vivem sempre o que eu chamo de eu fingido. Uhum. É aquilo, tá tudo bem? Oi, tudo bem? Tá, tudo bem. Acostumou tanto a mentir sobre como está que não consegue mais tirar a máscara.
É por isso que fica aquela sensação de vazio, aquela sensação de angústia contínua, Síndrome de nó na impostor. garganta, aquele tipo, dou um pouquinho certo, mas será que mês que vem vai dar de novo? Nossa, mas tive um mês bom, mas será que mês que vem vai ser? Porque vive fingindo. Então, como eu odeio o fingimento, eu passo por essa casca. Cara, quem você é de verdade, quem você quer ser de verdade. Não precisa sorrir para mim, para me enganar. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade sobre como você se sente, sobre quem você é. E aí, porque quem você é hoje não precisa continuar sendo, você pode mudar. Diferente de um gato que nasce gato e morre gato, você não precisa nascer desse jeito e morrer desse jeito. Estabilidade não existe, a gente aprende com o Flávio. Que bom que não existe. Se existisse, a gente não estaria aqui hoje. Que bom que não existe. Que bom que as coisas são mutáveis. Que bom que você pode mudar. Então eu acredito nisso, que o fato de você se cuidar e permitir ser cuidada vai desabrochar em você uma coisa muito melhor, diferente do homem. Que se você fizer isso com um homem, ele fica vagabundo, encostado, com nada. Porque ele não foi feito para Ele isso. não foi A feito essência para isso. dele não é essa. Exato, por isso. O maior pecado do homem é a preguiça. Exato, por isso que a gente vê um monte de marmanjo encostado aos 35, 40 anos na mãe, na esposa e etc. E acha o máximo. E eu vejo isso, a menina fala assim pra mim: Everton, eu vou trazer meu marido para trabalhar comigo. Tá, o que ele faz? Ele, sei lá, ele tá desempregado. Eu falo, cara, não é assim que funciona uma empresa. Você vai pegar uma pessoa que não tem competência nenhuma para colocar, para ensinar. Ou vou tirar o meu marido do meu trabalho porque ele tá cansando demais lá. É a fórmula perfeita para você virar mãe do seu marido. É a fórmula perfeita para você tirar o homem e criar um menino. E é isso que acontece hoje nas relações. E isso nos mínimos detalhes, né? Porque o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. E é muito importante. Muito do que a gente vive hoje em relacionamento, na empresa, vida pessoal, que as pessoas admiram, só é possível porque a gente tem uma base, que quando a gente se casou, a gente decidiu ter essa base, Sim. que foi seguir decisão. o que Deus manda, o que Deus espera, o que Ele quer que façamos. Estamos tentando aí, né? Falhamos é bem falho, miseravelmente algumas todos vezes, os dias. mas continuamos tentando. E isso trouxe para a nossa vida, quanto casal, quanto empresários que trabalham juntos, quanto família, quanto líderes também, uma leveza, uma verdade, uma fortaleza que não existiria se não tivesse essa base muito sólida e bem feita. Então, é um conjunto de crenças positivas, de essência, de mandamentos, de serviço, enfim, que faz com que a gente configure tudo isso e tenha a nossa vida rica, né? Mas, só pra gente finalizar agora oficialmente, você falou da mulher que nasceu para ser cuidada, e muitas pessoas também não entendem que justamente por essa filosofia e por tantas outras que a gente vive aqui dentro, que hoje nossas clientes trabalham menos horas na clínica, bem menos, faturam mais, sim, são mais felizes no casamento, ficam mais tempo com seus filhos, podem viajar e realizar sonhos, porque a gente conseguiu transformar tudo isso no que a gente chama de vida rica. E não à toa o nome desse podcast é Vida Rica. Fala pra gente um pouquinho, só pra gente encaminhar pra pergunta final, como foi o arranjo disso? A clínica não é o mais importante, ela serve ao que é mais importante. Eu me lembro quando eu falei isso pela primeira vez. E a gente viveu isso na prática, e elas vivem, e a gente apoia, e a gente incentiva. Porque muitas pessoas que olham de fora pensam assim, mas eles ensinam elas a ficarem ricas. Só que quando eles vêm ficando rica, trabalhando menos, mais tempo em casa, realizando um sonho, isso e aquilo, buga. Fala assim, tipo, é possível? Eu achei que ficar rico era trabalhar 14 horas por dia, brigar com o marido, e elas vêm dessa realidade, né? É o ciclo, né? Onde você aprendeu isso? Quem te falou isso? Quem te falou que trabalhar mais é ganhar mais? Quem te ensinou isso? Provavelmente um pobre. De quem que você ouviu isso? Porque todas as pessoas têm 24 horas no dia. O que não ganha nada, o que ganha pouco, o que ganha médio, o que ganha muito, o milionário, o bilionário, todos têm 24 horas. Então, inclusive todos os caras ricos que eu conheço, se possível, queriam comprar mais tempo. Sim. Mas o tempo é o tempo. A gente sabe que um dia não estaremos mais aqui, que a gente tem do nascimento à cova mais ou menos 80, 90 anos de vida, e que nesse espaço de vida a gente vive dias, 24 horas. É muito mais sobre o que você faz nas 24 horas do que o que de fato você
o quanto você faz. Né? Então, não tem a ver com quantidade, tem a ver com inteligência, tem a ver com intensidade, principalmente efetividade. Efetividade no quê? Dinheiro mora no problema. Então, quanto mais efetiva você é em resolver um problema, mais você consegue ganhar dinheiro. Como que é para você hoje saber que se existem profissionais da saúde estética ficando ricas é porque você decidiu levantar essa bandeira anos atrás? Cara, eu só queria que as pessoas fossem mais felizes. Porque elas acham que dinheiro é o que falta, é isso para ser feliz. Então eu chamo elas e falo, vem aqui ganhar dinheiro. É a isca. Para ensinar que não tem nada a ver com isso. Que isso é bom, tem que ter, tem que ganhar para proteção da sua família, dos seus filhos, das suas próximas gerações, mas que isso é só um detalhe. Não é o mais importante. Serve ao que é ao mais importante. É isso aí. E o que é vida rica para você, meu anjo? Vida rica para mim. Tem todo aquele lance com Deus, né? Que é o primeiro aprender a viver em Deus, a acreditar em Deus. Isso é uma coisa diária. Mas muito se resume à alegria. E a alegria é um instante de vida que você não gostaria que acabasse. Buscar esses momentos, né? E a alegria para mim é olhar para o lado e ver que eu tenho você. Eu vou chorar de novo, cara. É olhar para o lado e ver que você tá ali. Um momento de alegria para mim é quando você sorri, quando você me olha, quando você tá junto. Porque você é causa da minha alegria. E toda vez que eu tô com você, eu sinto que, cara, eu não quero que esse momento acabe. Tanto que uma das únicas coisas que me fazem chorar na vida hoje é, cara, como vai ser um dia se, sei lá, eu perco a Bruna? E aí com isso eu choro muito. Tipo, escorrem lágrimas involuntárias. Vida rica pra mim é isso. É sonhar com a nossa família, é ver o quanto a gente consegue contribuir com outras famílias, saber que você topou essa missão também. Muito da minha vida rica é sobre você. É sobre o que a gente constrói. É também sobre as pessoas que confiam na gente, que acreditam na gente. É sobre quem a gente ama, a nossa família, os nossos colaboradores. Tudo isso é vida rica para mim. Nossos anjos. Nossos anjos, que graças a eles só é possível fazer um impacto que a gente faz hoje porque algumas pessoas toparam isso com a gente, sabe? Então, vida rica para mim é isso. É você, Deus e contribuição. Como que encerra? Eu já estava fanha no começo, agora vai ficar um pouco mais. A gente tem um presente para o nosso convidado? Ah, eu recebo? A gente tem um presente para o nosso convidado, enquanto eu me recupero. Muito bom. Esse troféu é especial, ele significa que você está sendo ainda mais anjo na vida de outras pessoas do que ainda você já é. Anjos. Que você venceu, você está aqui, deu tudo certo. É isso. E está sendo muito mais legal, não teria a mínima graça se não tivesse você. Se tirar tudo e ficar você, tá perfeito. Se tirar você e deixar tudo, fica sem graça. Te amo. Te amo mais que tudo da minha vida. Você é minha. Ai, vamos lá. Esse foi... Aos trancos e barrancos. Esse foi mais um Vida Rica Podcast. Eu gostaria de agradecer nosso convidado de hoje, nosso grande mentor. Se não fosse você, nós não estaríamos aqui, tanto eu quanto outros profissionais, quanto esse podcast, essa ideia da vida rica e tudo mais. E para você que está em casa, se você quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho do Ever também, que é o nosso, mas quanto mentor, tem aqui no link na descrição, tanto do vídeo do YouTube quanto do Spotify, um link para você clicar, preencher um formulário que um anjo da nossa equipe vai entrar em contato com você, entender melhor a sua realidade, saber se você está pronta para viver essa grande transformação de vida. E esse foi mais um episódio do Vida Rica Podcast. Eu agradeço a tua confiança, a tua presença e compartilha. Compartilha esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. E juízo não morra para você estar aqui no próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.